Eu não acho que o problema pareça ser primeiro o treinador. O problema do Flamengo é uma estrutura que está ruindo. Aí não tem treinador que dê jeito. Nenhum treinador dá jeito num cenário como esse. É um problema que se arrasta há muito tempo. Hoje eu fiz um texto, inclusive, lá no blog, bem detalhado sobre a crise política até do Flamengo, um clube rachado politicamente, o presidente cada vez mais isolado, perdendo o apoio, incapaz de fazer uma boa administração do departamento de futebol, desde que assumiu o comando desse setor, né, com o afastamento do Flávio Godinho, que era o ex-vice de futebol, então ele ficou à frente. Pôs agora há 5 semanas um outro vice-presidente de futebol, que ainda está tateando no escuro, chegou agora, não teve nenhuma decisão importante que tenha sido tomada por ele. E um ambiente de permissividade, de falta de cobrança, de pouca competitividade, de tolerância com a derrota. Alguns vídeos, inclusive, eu pus no Twitter também, retuitei, flagrantes da transmissão da televisão de ontem, que alguns torcedores gravaram e disponibilizaram, que são bem marcantes. Você vê o Márcio Araújo sai sorrindo, o Rômulo sai abraçado com o Praz, seu ex-colega de Vasco da Gama, sorridente também. Os jogadores do Flamengo perdem para o Palmeiras, perdem para o Grêmio uma semana antes, e são derrotas feias, né? Porque são derrotas assim... Para o Santos, o Grêmio venceu quando quis, né? A gente falou sobre isso há uma semana. E o Palmeiras ontem treinou. Não fosse a renda, né? Que é muito interessante, né? Com o público que enche ali não lotou, mas tinha 27 mil pessoas, né? No Allianz Parque. Para poupar o gramado, está castigado, poderiam fazer o jogo no CT, que foi um treino, gente. Foi um treino. O Palmeiras treinou ontem, o Palmeiras não jogou contra o Flamengo. Foi mais fácil ainda do que o jogo contra o Grêmio, que o Flamengo ainda chegou a fazer 1-0 e perdeu rapidamente. Ontem foi um treino. O Flamengo é um time totalmente inofensivo, desorganizado, tem evidentemente uma participação do técnico, mas o que me parece assim que os jogadores nitidamente alguns jogadores não seguem as determinações do técnico. Não é possível que o Rueda, que arrumou a defesa no primeiro momento, fez o Flamengo tomar menos gols, vinha tomando gols demais com o Zé Ricardo. Os mesmos gols acontecendo, mostramos isso várias vezes. O Data ESPN reapresentou isso com o Renato Rodrigues hoje no bate-bola na veia agora à noite. Algumas dessas jogadas, né, parecidas que vinham fazendo o time sofrer gols. Ele conseguiu corrigir no primeiro momento e agora os erros voltam com outros agravantes, né? Passividade. O primeiro gol do Palmeiras chama atenção o belo lançamento do Moisés. Moisés parecia um jogador da Copa do Mundo que a Itália ficou fora, de 58. A liberdade que ele tem, observado a distância por Arão e seus blue caps, é um negócio assustador. Ninguém dá combate. Isso não existe no futebol de hoje. Então o cara não sabe disso. O técnico pede para marcar a distância? É óbvio que não. É evidente que não. Então existe sim uma tolerância com o fracasso, uma tolerância com a preguiça, uma aceitação da derrota e do comportamento indolente de alguns atletas. E isso não tem cobrança. Não há cobrança. E a consequência disso é o quê? O clube vai se desmanchando politicamente. Várias pessoas que apoiavam o presidente estão mudando de lado, estão se afastando. 2 vice-presidentes se afastaram agora nos últimos dias. Um deles era um cara até importante na sustentação política do Bandeira de Melo. Outro personagem que se afastou há algumas semanas, que era um funcionário do clube, visto por muitos como um cara que fazia toda a parte financeira e administrativa, Paulo Dutra, recebeu uma proposta de trabalho e foi embora, foi trabalhar numa outra empresa, né? O que é uma baixa séria dentro da administração do clube, dentro daquilo que funciona no Flamengo, que é a parte financeira e administrativa, né? Uhum. Esse cara é visto por muita gente lá de dentro como uma peça-chave para isso, porque era um financeiro com viés administrativo, o cara que ele era o verdadeiro CEO, na visão de muita gente. E o Fred Luz, que é o CEO, é um cara do comércio de varejo, dizem um excelente negociador, um cara de vendas, né? De compras e vendas, digamos assim, dependendo do lado da bancada em que ele estivesse ao longo de sua carreira. Não é um administrador. E que se juntou ao Bandeira na gestão do futebol, que é um desastre absoluto, né? Então você vai estourar isso no campo, não tem jeito. Tudo que acontece... Hoje discutir a maneira como joga o Flamengo, ignorando o entorno político e toda essa falta de cobrança, falta de profissionalismo no ambiente que se diz profissional, chega a ser ingênuo, porque a questão não é o campo, não vai funcionar. Tira o Rueda, bota o técnico, não vai funcionar. É uma situação bem delicada, tem 1 ano de mandato do Bandeira de Melo, politicamente o clube cada vez mais dividido. Hoje, inclusive, publiquei também o vice-presidente do Bandeira, Maurício Gomes de Matos, que é um personagem meio à parte, começa a surgir e fala abertamente que está pronto para ser presidente se for o caso, 1 ano ainda de mandato tem o Bandeira, e ele surge como, num primeiro momento, não sei se terá força para isso até lá, como uma espécie de agregador de 2 alas, né? Que houve uma cisão lá atrás, né? E tem uma foto que é muito simbólica, que também está lá no blog, os colegas da UOL publicaram primeiro, que é bem interessante. São caras dos 2 grupos que se separaram, juntos, alegres, sendo fotografados no casamento da filha do vice-presidente do Flamengo, que é o cara abaixo do Bandeira de Melo.
Ou seja, aquilo ali não é porque foram um casamento, tiraram uma foto que os caras estão juntos. Os caras começam a se falar novamente, começam a se reaproximar e aquela foto é o símbolo disso tudo. E o Bandeira não está na foto. Não sei se chamaram ele para o casamento. O Palmeiras tem, laterais. Faltam jogadores em algumas funções, mas o time do Palmeiras é um time comprometido. Isso. Eu acho, esse inclusive, é o que o alvo do protesto... Eu acho o seguinte, a torcida quer se manifestar, ela tem todo o direito. Claro, quando tem qualquer ato que caracteriza violência, perde a razão. Ponto. Eu acho que o alvo está errado. Se quisessem protestar, sabe-se lá como, onde, no estádio, onde fosse, poderia ser de uma outra forma. Não acho que os jogadores do Palmeiras sejam preguiçosos, bananas ou pamonhas. O jogo contra o Cruzeiro deixou isso bem claro. O time não venceu, mas o Palmeiras correu muito naquele jogo. Depois o time desandou. Desandou por equívocos táticos, por algumas falhas individuais, algumas graves do jogador como o Juninho, que, aliás, é um jogador que eu tenho até dúvidas, ele é muito jovem, tomara que ele se recupere, mas a quantidade de erros que ele comete me deixa na dúvida se ele de fato é esse zagueiro todo que se anunciava, porque são muitas falhas. Em momentos cruciais. Em momentos cruciais, inclusive. Talvez até... Talvez não, é um caso até de um rapaz que tem que ter um cuidado muito especial. Mas no Palmeiras isso acontece com o Luan também, que era também, ou é um jogador ainda promissor. Quer dizer, são dois jogadores em quem se acreditava muito, dois zagueiros que não à toa têm falhado muito. E não dá para jogar com os dois, né? Por conta disso, claro. Tem que ter alguém ali que, enfim, pelo menos um, né? Que é o caso do Dracena, geralmente, que já é bem veterano. Mas os jogadores do Palmeiras, eles são envolvidos, eles são comprometidos, eles correm, eles lutam, eles se entregam. Você pode ter um ou outro ali que gera uma reclamação e tal. O Egídio, que ele é fraco tecnicamente. Ele é um jogador que bate bem na bola, cruza bem, mas ele marca mal. É um jogador que não tem grandes qualidades. Simples. O Michel Bastos é um comportamento de sempre. Não é nenhuma novidade. Não é um reserva, jogou ontem. Não é o Michel Bastos que afunda o Palmeiras. Agora, o Flamengo tem um problema sério que é a falta é até repetitivo falar isso, a gente fala quase toda semana, mas é quase que obrigado, porque a situação se repete, é o feitiço do tempo. Mas o dia da marmota. O dia da marmota. O que ocorre é que o time do Flamengo é um time que tolera a derrota, que é um time realmente banana. A banana é o símbolo disso tudo, não é por acaso. Por quê? Perdeu para o Grêmio. Tá tudo bem. Não ganhou do Vasco, o jogo que era para ganhar. Aí o Diego fala, não, demos o nosso melhor. Aí ontem você vê a saída de campo, o Márcio Araújo está abraçado com o Diego, está rindo. Eu acho normalíssimo abraçar o companheiro, cumprimentar. Mas tem um mínimo de cuidado. Será que o torcedor que está com a televisão ligada, vendo o cara sair de campo, ele está rindo? De repente tem um vascaíno do lado dele rindo. Se você estiver no bar tomando uma cerveja, o time dele tomou um sacode. Pode ter um tricolor, um botafoguense, vascaíno rindo. Dele ele não está rindo. O torcedor do Flamengo não está rindo. Aí o Rômulo está abraçado com o Praz, os dois tiveram grandes momentos do Vasco da Gama, abraçado e rindo. Será que o torcedor do Flamengo que viu o Rômulo rindo estava achando engraçado? Como é que o jogador consegue sair rindo depois de tomar um sacode de 2-0 que não foi mais, porque o Palmeiras não teve fome no segundo tempo? Por que tá rindo de quê, amigo? Nós vimos outro dia na Premier League o nosso gloriosíssimo Alex Sanches ser substituído, o Liverpool metendo 4-0 no Arsenal e ele rindo. No banco, a gente destacou isso aqui na transmissão e tudo. Coloquei até no Twitter. Lá, tá rindo do quê, meu camarada? Tá tomando de 4-0, tá rindo. Saiu, sentou no banco, ficou rindo. Isso é absurdo. Isso é falta de respeito. Então, mas você não acha que isso é mais... Por que isso acontece? Talvez seja mais difícil de resolver, Flamengo. Mauro. Jogador que perde no Liga, sai de campo rindo. Craque do time que acha, não, fizemos o nosso ideal, é poupado quanto o Grêmio, ninguém sabe por quê, mas viaja para jogar para a seleção. Na seleção tá bom, no Flamengo não tá. É guerreiro dopado lá no Peru, aí o Flamengo fica sem um jogador. Voltou hoje a treinar. Vai para o Peru, fica no Peru, está lá resolvendo a vida dele. Quem paga o salário? Quem que resolve isso? Quem é que cobra esse negócio? Por que Rafael Vaz joga no Flamengo? A pergunta que pode ser feita a cada jogo. Por que o Rafael Vaz, tecnicamente, não tem a menor condição de jogar no Flamengo? Ontem você ficou claro mais uma vez. Essa barca que pode sair agora já está atrasada, essa barca. Muito atrasada. Por que o William Arão é titular absoluto do Flamengo? Tecnicamente não é mau jogador, infiltra, faz gol, mas por que ele apresenta tantas deficiências e continua no time? Não sai do time. O pior é que e isso por aí tudo... vai.